percebe no segredo, lhe recompensará. Essa linguagem simbólica indica que o aposento é a caverna do coração, nos retirarmos para o nosso interior. Fechar a porta significa colocar um obstáculo para tudo que possa interferir. Equivale ao quinto passo da senda do yoga, que é pratyahara, colocar de fora as interferências exteriores. E essas interferências são os ruídos do mundo, mas principalmente o ruído mental. E aí orar ao Pai em segredo, em silêncio, significa alcançarmos a total quietude interior, porque nesse silêncio, nesse segredo interior, o Pai nos perceberá e nos recompensará. Qual é essa recompensa que o místico busca? É a experiência do Senhor. Então, ao nos engajarmos também na utilização desse instrumental fundamental que é a meditação, a oração do silêncio, como é chamada na tradição cristã e na via mística, consegue-se cada vez mais essa aproximação. E então, chega um determinado momento que o místico, nessa segunda etapa de purgação, alcança uma certa massa crítica, poderíamos dizer agora. Essa massa crítica, então, cria as condições para que recomecem aquelas experiências místicas, aquele vislumbre, aquela visão, ensinamentos, experiências internas sublimes, e elas vão se repetindo. E então o místico entra numa terceira etapa, a etapa da iluminação. Essa etapa é a etapa talvez mais conhecida no mundo, em todas as tradições, porque é nessa etapa que o místico faz grandes realizações. E os místicos não são só místicos no sentido religioso. Existem muitos e muitos místicos em outras etapas da vida, em outros ramos, como nas artes, e até mesmo no mundo mais amplo dos negócios, da política. Parece estranho que até na política encontremos místicos, mas existem uns poucos gatos pingados ao longo da história, pessoas que transformaram o seu mundo naquela época pela sua capacidade de perceber o todo, perceber as necessidades da coletividade e agir de forma inspirada para atender essas necessidades. Mas muitos cientistas, artistas, um Beethoven, que na mais tenra idade já compunha óperas, sinfonias. Então, esses seres já vieram de outras vidas com um aprendizado e tinham essa conexão interna, uma conexão que nós podemos chamar de uma conexão mística. Então, é nessa terceira etapa da iluminação que os místicos deixam a sua marca no mundo. E a maior parte dos místicos só vão até essa terceira etapa. São poucos aqueles que estão suficientemente maduros para prosseguir no caminho místico até o ideal supremo da união com Deus, da união com a fonte. E por quê?
Porque após essa terceira etapa da iluminação, em que a satisfação do indivíduo é imensa, ele tem uma autorrealização, tem essa comunhão com o divino com bastante frequência e está dando uma contribuição para o mundo. Então ele precisará passar agora por uma nova etapa na infindável espiral de progresso rumo ao alto, por uma fase de escuridão, uma fase de purgação, de purificação, num nível muito mais elevado do que tinha ocorrido anteriormente. Na segunda etapa, há a purificação dos sentidos. Enfim, nessa etapa, como uma preparação para a culminação do processo, porque normalmente aqueles que entram nessa quarta etapa da dor da alma ou da noite escura da alma, eles quase que inevitavelmente alcançarão a última etapa da união. Mas para que eles venham a se unir a Deus, à fonte, ao divino, eles precisam de uma purificação muito especial. É a purificação do abandono do desejo de satisfação pessoal, de alegria, de prazer pessoal. Porque para se unir a Deus, eles terão que mudar a sua consciência, eles terão que passar a agir como buscadores do bem do todo, e não do individual, do particular. E aí, então, começa esse processo em que talvez uma das descrições mais pungentes que se conhece é o trabalho de João da Cruz, em que ele descreve essa noite escura da alma. Mas isso é reiterado por diversos outros místicos que indicam uma etapa em que eles, depois de terem experimentado a luz do sol, depois de terem experimentado a proximidade com Deus, visões indescritíveis, de repente tudo isso parece desaparecer. Até seus amigos se afastam dele. Até mesmo Deus parece estar se afastando deles. É um desafio que requer um gigante espiritual para alcançá-lo. Seria como se ele estivesse no espaço, sem noção de direção, sem saber aonde está e para onde vai, e sentindo-se abandonado por Deus. Isso foi também escrito como tendo ocorrido com Jesus, em que ele diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O místico sente-se naquele momento como está passando por uma crucificação do espírito, e é somente para aqueles que encontram no seu interior uma reserva de fé, uma fé inalterável, não importa as circunstâncias externas, nem mesmo psíquicas, eles sabem e demonstram naquele momento que Deus está comigo, e Ele, ainda que possa parecer que Ele me abandonou, Ele está comigo e permanece sempre comigo. Quando isso ocorre, ele passa no teste, e aí termina aquela noite escura da alma com uma enaltação. Agora ele foi exaltado e passa, então, para a última etapa, que é a etapa de união.
ainda que seja difícil descrever-se na história da vida dos místicos como isso se dá, porque é algo tão interior, tão sagrado, que os místicos descrevem essa etapa de uma forma assim muito simplificada e rápida, com poucas palavras, dizendo que eles de repente se sentem de forma cada vez mais permanente em Deus. E aí, alguns místicos orientais descrevem isso com aquela imagem tradicional da gota que alcança o oceano e se perde no oceano, se aniquila no oceano. Mas os místicos ocidentais dizem que essa imagem não condiz com a experiência daqueles que alcançaram a última etapa, a etapa unitiva, a etapa de união com Deus, porque seria fora de propósito que os processos de expansão de consciência que vão ocorrendo ao longo da vida mística, e o yoga é a mesma coisa, o ocultismo é a mesma coisa, são expansões de consciência cada vez mais amplas, chegar então na última etapa, em vez de haver uma expansão, há uma implosão e aquela consciência é perdida, é aniquilada. O que os místicos ocidentais indicam que ocorre nessa etapa mais um dos muitos paradoxos da vida espiritual. O paradoxo de que a pessoa se entrega, se funde em Deus, depois de ter passado por aquele momento de abdicar de uma busca de felicidade pessoal, então ele se funde no todo, mas ao fazer isso, em vez dele se perder e aniquilar no todo, ele torna-se o todo. Então, ocorre nesse momento a expansão máxima de consciência, em que o místico percebe que ele é uma expressão divina. Isso não é mais agora uma figura de linguagem utilizada em textos, em livros, nem em palestras, mas é uma experiência daquele místico que se percebe como sendo todo. Ele pode, a qualquer momento, se sintonizar com qualquer parte desse todo, entender qualquer indivíduo, qualquer árvore, animal, montanha, não importa a pessoa ou a coisa, ou um segmento mais amplo da totalidade, ele se sintoniza com aquelas partes do todo e se torna aquilo. Então, ele tem um conhecimento por dentro da realidade, da expressão da vida. Então, essa situação traz para o místico a possibilidade de estar em sintonia com o todo, e ao entrar nessa sintonia com o todo, passa a perceber as necessidades de diferentes partes desse todo. Ele se sintoniza com Deus de tal maneira, ele torna-se uma expressão de Deus, de tal forma que ele passa a agir como um instrumento de Deus no mundo. Sabendo que Deus atua no mundo através de suas expressões no mundo, ele se torna, de livre e espontânea vontade, um instrumento de Deus. E aí, há mais uma reviravolta na vida do místico, em que, ao longo de todas as etapas anteriores,
o místico tinha uma atitude de passividade, de entrega. A sua maneira de buscar a sintonia com o alto era uma entrega total a Deus, o sentido de passividade. No entanto, após alcançar a realização máxima da união com Deus, ele agora se torna extremamente ativo.